né, esse batismo dessas pessoas, dessa entrega em nome de Jesus. E à noite, nós vamos ter a nossa festa de colheitas, amém? E aí nós vamos ter aqui, querido, multiplicações de célula, unção de novos líderes. Queridos, nós estamos alargando as nossas estacas e nós estamos invadindo muito mais ainda o município de Cabriúva com essa multiplicação, amém? Então você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, porque nós estamos trabalhando, querido, para isso, para que o reino de Deus seja maior, querido, aonde nós formos, para que nós possamos levar mais da palavra do Senhor e anunciar a salvação até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém? Então, como a Massai já falou, nós estamos hoje já praticamente pregando a última palavra sobre famílias, né? Esse mês foi o mês da família, todos os meses é mês da família, né, querido? Todo culto de domingo, de quinta, sempre não tem como a gente não falar de família. Mas esse mês específico, nós falamos um pouco mais sobre a família, sobre Abraão, sobre as promessas que vieram na nossa família nos dias de hoje, através do que? De altares que foram levantados por Abraão, das atitudes de Abraão. Que nem a Mari comentou, Abraão acertou, errou, mas ele foi um homem que prevaleceu na presença de Deus. E quando nós olhamos para a sua descendência, a Bíblia fala o quê? Deus de Isaac, Jacó, né? E Abraão, querido, isso é bênção, que nós possamos declarar isso na nossa casa, né? O nosso Deus vai ser um Deus que vai por gerações até que Jesus venha, né? Família sendo salva, família sendo estruturadas na palavra, ministerialmente. Então, queridos, essa noite, eu queria, né, que o Senhor fosse exaltado através das nossas famílias, através dos altares que nós vamos levantar aqui no final. Nós vamos ungir a sua casa, nós vamos ungir você, e você sairá daqui, querido, cheio desta unção, para levar boas novas lá para a sua casa. Então eu gostaria de que o Espírito Santo, querido, viesse e reacendesse em nossos corações esse entendimento profundo. Qual é esse entendimento profundo? O projeto de Deus, querido, que se chama família. O projeto de Deus sempre foi família, querido. Então, quando nós aprendemos sobre Abraão, quando ele chama Abraão, ele não chama apenas um homem, mas ele inicia um plano eterno sobre a minha vida e sobre a sua vida, através do quê? Da promessa feita na vida de Abraão. E qual foi a promessa que ele fez? Todas as famílias da terra seriam benditas. Então levante a sua mão e declare assim: a minha casa é bendita no Senhor. Amém, querido? Então nós somos benditos, e hoje Deus nos lembra que eu e você, nós podemos ser o quê? O ponto de partida para a nossa casa. Talvez você veio aqui hoje, você está pela primeira vez, ou você já tem vindo, né? E talvez você olhe e fale: olha, ainda não consegui aquilo que eu vim buscar. Talvez hoje, querido, seja o tempo, o ponto de partida, e você vai ser esse ponto de partida para a sua casa em nome de Jesus, amém? Então, o tema dessa mensagem é gerando uma descendência para Deus. Quando nós falamos sobre famílias benditas, tudo começa, querido, quando nós olhamos para a vida de Abraão. Famílias benditas começam com um chamado. Abraão, querido, ali em Gênesis 12:1, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então o que salta aos nossos olhos diante dessa palavra? Sai da tua terra, sai da tua comodidade. Então, querido, Abraão, quando ele saiu da presença de Deus, ele apenas não recebeu uma promessa, mas ele recebeu um chamado. Assim como eu e você, nós não recebemos somente uma promessa de que nós iríamos ser benditos, de que a nossa casa seria uma casa abençoada, mas Deus colocou um chamado na sua família e na minha família. Um chamado, querido, para anunciar as boas novas. Uns chamados para anunciar Jesus, o reino dos céus. Então a sua família, além de ser bendita, ela tem um chamado, amém? Então diga assim comigo: a minha família não é só uma família bendita, mas ela tem um chamado, amém? Um chamado de levar, querido, o evangelho. Então, antes da promessa, sempre vai haver um chamado. Antes da bênção, haverá o quê? Uma decisão. E qual é a decisão que Abraão tomou? Abraão tomou a decisão de obedecer, de levantar esses altares ao Senhor. Então, muitas vezes, Deus nos chama
para sair de ambientes, Deus nos chama para sair de comportamentos, Deus nos chama para sair de pensamentos, de padrões, querido, que fazem parte, não do propósito dele, mas do nosso propósito. Abraão deveria ter os seus propósitos. Abraão, como nós aprendemos, ele foi formado numa família de idolatria, uma família que não acreditava em Deus. Então talvez ele cresceu vendo algumas coisas, como nós já ministramos aqui, que talvez eu e você já vimos a nossa família praticar. Idolatria, feitiçaria, muitas vezes coisas, querido, que eram coisas malignas, mas o Senhor quebrou isso na vida de Abraão. E eu declaro, querido, que sobre a nossa casa, toda a maldição familiar está quebrada em nome de Jesus. Amém? Então, muitas vezes Deus vai nos chamar para sair desses ambientes. Principalmente, querido, ambientes desses, né? Que nós falamos aqui, comportamentos, pensamentos e padrões que não fazem parte do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Então, o que Deus busca em nós? Ele busca transformação. Uma transformação, querido, que vai trazer para nós disposição para obedecer ao Senhor. Veja, Abraão, então Deus falou para ele, sai da tua terra. Ele saiu da terra dele. Ele saiu daquela condição, daqueles comportamentos, daqueles pensamentos, daqueles padrões que a família dele tinha. Então, querido, eu e você, nós temos a oportunidade hoje de dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quando Abraão, querido, ele ouviu a voz de Deus, e ele falou, sai da tua terra, ali, querido, toda essa transformação começou quando Abraão entendeu, e mesmo, querido, antes disso, eu creio que ele olhou para Deus no seu coração e falou, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. E lá no livro de Isaías 6,8, a palavra diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos dizer isso juntos? Diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia a minha casa para ser bênção nessa cidade, para conquistar mais. Então, querido, toda vez, querido, que nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Deus nos dá um chamado, Deus nos dá uma promessa, Deus tem um convite, mas depende de mim e de você, depende da minha casa e da sua casa dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia a minha casa, para curar outras casas, para curar outros homens, para curar outras mulheres, para que as minhas filhas, os meus filhos, curem outros filhos de outras famílias, famílias, querido, que são da descendência, famílias que têm promessa sobre a vida delas. Então, quando eu digo eis-me aqui, toda vez, querido, isso que nós vamos falar para a nossa casa, nós temos que declarar isso na nossa casa. Senhor, eis aqui a minha casa. Qual o propósito que o Senhor tem para nós? Qual o chamado que o Senhor tem para mim, para a Massai, para as meninas? Qual o chamado, Senhor? Não é simplesmente acordar, trabalhar, ganhar, conquistar para esta terra, não. Mas qual é o seu chamado? Eis-nos aqui. Quando você se coloca na disposição do chamado de Deus, Deus, querido, Ele quebra cadeias na sua casa. Deus, Ele quebra, querido, situações que vêm acompanhando a sua família. Doenças, enfermidades, divórcio, situações financeiras, que muitas vezes você viu a sua casa, seus pais, seus avós, não prosperavam, não avançavam. Eram pessoas que morriam cedo por enfermidades, e o Senhor tem quebrado isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, querido? Porque não é somente, né, a promessa, mas é o chamado e a obediência. Então, querido, talvez você seja essa pessoa dentro da sua casa. Talvez você seja essa pessoa que vai se dispor a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim na minha casa. Talvez, querido, o seu sonho, nosso sonho, quando nós somos jovens, muitas vezes quando nós nos convertemos, nós não podemos esquecer os nossos primeiros começos. Nós errávamos. Nós subíamos para pregar, pregava tudo errado, trocava o nome dos profetas, trocava o nome dos ministros. Né? Eu tinha um costume de falar uma palavra de altar, querido, que o pastor da época, que era o meu pastor, ele tinha muita misericórdia da minha vida. Não vou falar, Massai, pode ficar tranquilo. A Massai está ali assim, ó. Mas por quê?
Porque, querido, nós tivemos alguém que nos ensinou. Alguém que diz assim, ó, eis-me aqui, Senhor, me ajuda a ajudar essas pessoas, me ajuda a ensinar essas famílias, porque como nós vamos aprender se não tem quem ensine, disse o Senhor Jesus. Como vamos aprender? Se não tiver quem ensine. Então, querido, eu e você, nós temos que buscar isso. E talvez você seja essa pessoa dentro da sua casa. Amém? A obediência, querido, ela vai abrir caminhos para a sua família. Qual obediência? A obediência à palavra de Deus. A obediência, querido, aos princípios da palavra de Deus. Não é os princípios de uma religião. Não é os princípios, querido, muitas vezes de uma ideologia, não. Mas é os princípios da palavra de Deus. Abraão não apenas ouviu, mas ele obedeceu. Então diga assim, obedecer é um princípio. É um princípio, querido. Quando você tem um filho e você fala para ele assim, não mexe aqui, isso aqui pode te machucar. E aí ele vai lá, ele machuca, ele faz o que não deve, mas machuca. O que você faz? Você vai punir aquela criança que fez algo? Não, você fica com misericórdia. Eu falei, não era para mexer, você mexeu, olha aí o que aconteceu. Então, querido, quando nós obedecemos, Deus vai trazer, querido, para nós caminhos abertos através da obediência a Ele, à palavra dEle. Então, Abraão não apenas só ouviu, não apenas só cumpriu o chamado, mas ele obedeceu. Então, quando um homem, ou uma mulher, ou um jovem, ou uma jovem, ou um filho, ele obedece, ele decide obedecer a Deus, o que acontece, querido? Ele vai quebrando ciclos. Ele vai quebrando, querido, ali, ciclos de maldição. Ele vai gerando uma geração, uma descendência, que já não vai viver mais aquilo que foi plantado lá atrás. Coisas de maldição, então ciclos se quebram, portas se abrem, maldição, querido, se desfazem. Quantas vezes pessoas não nos amaldiçoaram, parentes, chegados, diziam muitas vezes assim, olha, isso aí não vai dar em nada. A sua família nunca vai prosperar, vocês sempre serão assim, vocês não vão conquistar. Pessoas que trazem bloqueio na nossa mente. Bloqueio, querido. Bloqueio que impede de nós entendermos que nós fomos feitos para caminhar debaixo dessa bênção, dessa prosperidade familiar que o Senhor tem para nós. Então, querido, quando eu decido obedecer a Deus, ciclos se quebram na minha vida. Eu sei disso, querido, porque eu quebrei muitos ciclos de maldição que eu comecei a entender que tinha sobre a minha casa. Maldição muitas vezes de pobreza, maldição muitas vezes, querido, de não conseguir avançar, de não prosperar. Às vezes nossos pais, eles não tiveram o entendimento que nós temos hoje. Então, o conhecimento nos liberta. Então hoje você tem a oportunidade de ser essa pessoa que vai quebrar os ciclos na sua casa. Você tem essa oportunidade de ser essa pessoa que vai abrir portas na sua casa. Você vai começar a mudar maldições, sabe? A família inteira, querido, às vezes é amaldiçoada. Mas quando você decide obedecer, quando você decide, querido, ouvir a palavra de Deus, querido, a família inteira também é tocada pela graça de Deus. Porque a graça é abundante. A graça, ela é transbordante, ela é sacudida. Sabe, querido, ela é algo que vai vir sobre a sua vida. Ontem lá no nosso celulão, nós tivemos os testemunhos, mais um pouco detalhado, com mais tempo, para os irmãos que foram lá. E um irmão lá, ele usou um tema, que ele falou que, fiquei pensando no que ele falou ontem à noite, e eu fiquei pensando hoje durante o dia, que muitas vezes nós estamos debaixo de um legado, onde a gente apanha de bambu, sabe, é tanto, paulada nas costas, é tanta coisa que vem, é tanta coisa que nos impede. A religião coloca um peso em cima da gente, que a gente não consegue mais avançar, se torna pesado. E Jesus disse o que? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, querido, Deus não apenas abençoa, Deus, Ele vai fazer de você uma bênção. Amém? A bênção não é simplesmente, querido, a sua obediência hoje é a colheita para a sua família amanhã. Mas veja, querido, Deus não apenas abençoa, Ele faz de você uma bênção. Então coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos, querido.
Comece a imaginar o quanto você é amado por Deus. Feche seus olhos, querido. Imagina quanto você quebrou de maldição sobre a sua família, sendo obediente à palavra de Deus. Sabe, comece a imaginar, querido, quantas vezes muitas vezes o diabo ele pediu a nossa vida para ceifar a nossa vida, mas pela graça, pela misericórdia, Deus nos livrou, por amor. Sabe, talvez aquela enfermidade que veio sobre você, você superou, você venceu, porque Deus, Ele te ama. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, e a palavra nos ensina que Ele não apenas abençoa, mas Ele vai fazer de você uma bênção. Então diga assim: eu sou abençoado, eu sou uma bênção. Amém? Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia! Então, querido, lá em Gênesis 12, capítulo 2, a palavra do Senhor fala que Deus disse a Abraão, e olha o que ele diz, querido, para nós também, pregando para nós hoje: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e será tu uma bênção. E eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Querido, você, eu, somos uma bênção na mão do Senhor. A nossa casa, por mais, querido, que você olhe muitas vezes e você fala assim: puxa, ainda não é, né, aquilo que eu queria, não é a casa que eu queria, o carro, não, mas a sua família, as pessoas da sua família são uma bênção. A sua esposa é uma bênção, o seu marido é uma bênção, os seus filhos são uma bênção, amém? É uma geração bendita, e o Senhor diz, querido, que Ele vai fazer de nós uma grande nação, e Ele vai nos abençoar. Então, famílias benditas não são famílias perfeitas. Famílias benditas, querido, não são famílias que não têm problema. Nós vamos enfrentar problemas. O Senhor Jesus não disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflição. Todo dia é um desafio. Mas, querido, veja que as famílias que são cheias da presença de Deus são famílias mais unidas na hora de combater um bom combate. São família mais unida, querido, para que quando o diabo lança suas setas, o seu dardo inflamado, nós nos protegemos um contra o outro ali, nós fechamos, nós somos um escudo, porque a nossa fé está unida, a minha fé está unida com a da Massai, e junto com as nossas filhas nós nos tornamos o quê? Uma fortaleza em Cristo Jesus. Então, querido, uma família, ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser cheia da presença de Deus. Sabe, querido, não são famílias sem lutas, mas famílias que vencem com fé. Nós conhecemos o que? Abraão, ele é o pai da fé. Então, o que vai te levar a receber a cura pela sua enfermidade? Muitas vezes é a fé. Depois nós vamos orar também por essas pessoas no final. Então, querido, veja bem, quando eu olho para essa palavra, nós vemos que as famílias que vencem são pela fé. Lares, querido, que carregam paz e esperança e testemunho, são um exemplo daquilo que Deus pode fazer e vai fazer em nome de Jesus para este tempo. Nós nascemos para este tempo, amém, queridos? Então, Deus não quer apenas fazer que a sua família, né, de ser uma família que vai receber. Deus, querido, Ele quer fazer a sua família transbordar. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante de tudo aquilo que é bênção, para que outras famílias olhem para você, olhem para nós, olhem para a nossa igreja e falem: eu quero isso para minha casa, eu quero essa conquista para minha casa. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir, porque se ele teve fé, eu também vou ter fé. Então, querido, nós precisamos buscar, querido, que isso que venha sobre a nossa casa, porque é uma promessa que nós herdamos através de quem? De Cristo Jesus. A promessa, querido, em Cristo Jesus nos tornou o quê? Herdeiros desta promessa, amém? Abra para mim, por favor, lá em Gálatas 3:29.
A palavra do Senhor, querido, traz essa conformação e diz assim: sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu sou descendente de Abraão e eu sou herdeiro da promessa em Cristo Jesus. Amém? Aplauda Ele, glorifica a Ele, querido. Ele é digno de todo louvor. Glória a Deus. Então, querido, quando nós, por meio da fé, nós declaramos que somos herdeiros da promessa, dado a Abraão, a bênção que estava sobre ele, chegou até a sua casa hoje, através do sangue do Cordeiro. Porque foi através da morte de Jesus que nós nos tornamos o quê? Herdeiros desta promessa. Então, querido, a palavra do Senhor, Ele vai trazer isso para nós, que é por meio da fé que nós somos esses herdeiros. E quando Cristo entra num lar, querido, quando Jesus entrou na minha casa, quando Jesus chegou até nós ainda éramos, no mundo, praticávamos algumas idolatrias. Eu tinha meus 14 para 15 anos, mas quando nós começamos a buscar, a presença do Senhor na nossa casa, muitos criticaram. Muitos se afastaram de nós, muitos tiraram sarros de nós, porque nós já éramos uma família, pobre, nós já éramos uma família, eu costumo brincar, eu falo para os meus irmãos que nós éramos os mais feios e os mais pobres lá da rua onde nós morávamos. Mas, querido, Deus trouxe uma herança para a minha vida. E quando nós conhecemos Jesus, nós vimos, querido, que os nossos relacionamentos familiares dentro da nossa casa foram restaurados. A nossa união se tornou mais forte. Os filhos, querido, nós somos se tornando filhos e nós somos ali sendo o quê? Aqueles que começaram a ajudar os pais a batalhar, a conquistar, a mudar, através do quê? Da palavra, da presença. Então os filhos são alcançados, porque uma decisão da minha mãe, uma decisão de buscar a presença, de entender a promessa, trouxe restauração para os nossos relacionamentos. Nós nos tornamos filhos e fomos alcançados pela promessa de Deus. O meu casamento, queridos, é um casamento fortalecido. Então o seu casamento pode se tornar um casamento fortalecido. E as gerações, queridos, vão ser transformadas. Assim como eu tenho visto a minha geração sendo transformada. Assim como eu tenho visto despertar dentro da minha casa, para que Deus possa operar milagres na vida das minhas filhas. Isso é possível, querido, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, querido, eu quero dizer para você, você faz parte de uma promessa muito maior do que você imagina. Eu não sei qual palavra talvez de maldição você carrega, talvez do seu pensamento, mas você não foi gerado, você não foi formado desde o ventre da sua mãe para se tornar maldito. Você foi gerado e formado porque você é um fruto bendito nas mãos do Senhor. E a sua casa é um fruto bendito nas mãos do Senhor. Então, querido, eu quero declarar nessa noite que a sua família, a sua casa, vocês não são alvos de maldição, mas vocês são alvos da promessa do Senhor. Da promessa que foi liberada sobre a vida de Abraão, está sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero convidar o louvor. Quero convidar aqui também, vamos fazer aqui a Cleide, com o pessoal que vai estar nos ajudando. Em nome de Jesus, glória a Deus. E nesse tempo, querido, talvez hoje, você entrou aqui neste lugar e a sua família hoje tem enfrentado desafios, tem enfrentado alguns conflitos, algumas doenças, incertezas, mas Deus, querido, Ele declarou e Ele declara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa não morreu. A promessa se chama Jesus. E o plano não mudou. Deus continua levantando famílias benditas. E a sua casa, ela é uma casa bendita. Então, querido, eu quero começar falando com você. Nós vamos orar, querido. E você, todos que estão aqui hoje, nós vamos passar. E você vai passar aqui, querido. E eles vão orar pela sua casa. Eu não sei qual desafio você tem enfrentado. Mas olha, querido, você vai fazer uma oração ao passar.
Você vai dizer: Senhor, faz da minha casa uma casa bendita nesta noite. Sabe, se você quiser passar com família, nós vamos orar pela sua família. Se você está sozinho, venha, procure um dos irmãos, nós vamos orar por você. Mas enquanto o louvor canta, e como diz o Jetro, canta forte, minha filha. Canta forte, né? E nós vamos orar pela sua casa em nome de Jesus, amém? Então levante as suas mãos, vamos ungir os nossos queridos que estão aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida desses que estão aqui à frente, Pai. E eu quero, ó Deus querido, abençoar eles e pedir para que eles liberam, Pai, essa bênção do Senhor. Essa bênção, ó Pai querido, e que as famílias que estão aqui hoje possam se tornar famílias benditas do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, toca na mão deles, usa a mão dos teus servos, unge, ó Pai querido, eles e declara, Pai, que, ó Deus, através do toque, através do abraço, que eles, esse Pai querido, possam liberar da bênção do Senhor sobre essas famílias, em nome de Jesus, amém? Então quero convidar você, querido, saia do seu lugar. Você vai receber uma oração específica pela sua casa nesta noite. Todos que estão aqui nesta noite, querido, você vai receber uma oração específica. E se você desejar abrir algo, pedir para a Massai ajudar, a pastora, né? O pastor, quanto mais nós tivermos gente aqui, é melhor. E aí, querido, você sentir de pedir algo, você pode falar com esses irmãos. Fala: ore por mim pela minha área da minha saúde. Ore por mim pela minha área das minhas finanças. Ore pelo meu casamento. Você tem essa liberdade. Amém, querido? Aleluia. Manda forte, Dani. Glória a Deus, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Pedro e Neuma, ajuda a orar. Pedro e Neuma, ajuda a orar, Pedro. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Isso, querido. Deixa Deus operar na sua casa. Vai abrindo, querido. Peça para o Senhor fazer da sua casa uma casa bendita. Aleluia. Ei, xerererere balabaxoia, andarabalabaxoia. Ei, xerererere balabassuierere balabaxoia. Ei, manaia, socorro balabaxoi. Xerererere balabassoia. Aleluia. Vai derramando, Senhor. Vai derramando, Pai, cura. Vai derramando, Pai querido, libertação. Vai derramando unidade. Ei, xereba, socorro balamanaias. Senhor, faça de cada casa aqui nesta noite uma casa bendita. Pai, usa, Pai, como instrumento para abençoar as famílias. Renova, Pai querido, a fé. Renova a fé de cada um nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó, Mari, vem aqui, ó. Aleluia. Tem umas meninas ali, ó. Glórias a Ti, Jesus. Todo-Poderoso, Pai. Glória a Deus. Aqui, Paulo, ó. As duas moças aqui, ó, com a Massai. Aqui, ó, com a Massai. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Isso. Vai operando, Pai. Vai operando, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó, Giba. Gibinha. Glória a Deus. Aqui, querido, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aleluia. Aqui, Paulo, ó. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, ó. Ali com o Sandrinho ali, Mezinho, ó. Glória a Deus, aleluia. Vai derramando, Pai. Olha isso, olha aí, Neuma. Neuma, olha aí, ó. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que a bênção do Senhor, ó Pai, venha sobre cada um nesta noite. O Senhor é poderoso, Pai. Aleluia. E teus filhos, e os filhos, e os teus filhos, tua presença te acompanha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Ti, Jesus, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todo-Poderoso, Senhor maravilhoso. Aleluia.
Glórias a Ti, Jesus. Vai operando, Pai, vai derramando, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus Todo-Poderoso, Pai. Vai operando, vai derramando, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Ti. Aleluia, aleluia. Vai operando, Pai. Em nome de Jesus. Que venha, Pai, a paz. Que venha, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você que recebeu a oração, levante as suas mãos, querido, e faça essa oração junto comigo. Mas faça com muita fé. Faça como aquele que verdadeiramente, querido, recebeu algo agora nesta noite. E diga assim: Senhor, faz da minha casa uma casa bendita. Usa a minha família como instrumento para abençoar outras famílias. E que a promessa se cumpra na minha casa e na minha geração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu declaro que venha sobre a sua casa nesta noite paz, unidade, proteção, sabedoria e a bênção que vem, querido, é a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero aproveitar, querido, nesse momento e fazer esse apelo. Talvez que você veio aqui pela primeira vez, pela segunda, talvez você já tenha vindo congregar conosco há alguns dias, mas ainda, querido, não entregou a sua vida a Jesus. E o que é esse entregar a vida a Jesus? É declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero convidar, querido, você que talvez ainda nunca orou e nunca fez essa entrega, que você possa entregar a sua vida a Jesus nesta noite, porque Ele te ama. Ele entregou a vida dele por você, e as promessas vão se cumprir na sua casa. Se tem mais alguém, querido, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar. E você, querido, vai abrir o seu coração e o nosso papai vai escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos orar junto? Nós vamos fazer uma oração, você vai repetir após mim. E aí depois você vai sentir que o Espírito Santo vai começar a mover no seu coração. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que nesta noite possa ser um marco, que eu possa se tornar uma bênção. E eu declaro que a partir de agora a minha família será bendita no Senhor. Então recebe a minha vida agora, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos pela tua filha, Pai. Senhor, ela entregou a vida a ti nesta noite, e a tua palavra diz que há festa nos céus quando uma pessoa se volta para o Senhor. Então neste momento, Pai, eu creio que há uma celebração no céu por essa vida que se entrega ao Senhor. Pai, toca no coração dela. Pai querido, conforta o coração dela, Pai, daquilo que ela veio buscar nesta noite, e que nós possamos caminhar com ela como família e ajudar ela nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora você faz parte de uma grande família. Vira para lá e receba um abraço dessa família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de orar, pelas pessoas que estão passando por algum momento de enfermidade, que não estão presentes. Então eu quero convidar você, querido, se você puder, dá a mão aí pro irmão que está do teu lado, amém? Nós vamos orar. Eu gostaria de orar pela vida da Auri, que está com o pé quebrado. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela.
Eu quero apresentar a vida do Júlio, esse jovem que nós temos acompanhado, que tem lutado contra esse câncer, mas eu declaro a vitória de Jesus sobre esse câncer em nome de Jesus. Eu quero apresentar a vida do Beto, o Beto da Kate, querido, recebeu hoje um diagnóstico médico e nós, em nome de Jesus, nós declaramos que este mal vai cair por terra e ele será curado e ele será ali livre desse mal em nome de Jesus. E eu quero pedir, querido, se você lembrar de alguém que está passando por alguma luta, algum desafio, dê a mão aí pro irmão que está do teu lado e vamos juntos unir a nossa fé, porque juntos nós somos mais fortes, querido, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos apresentar essas vidas diante do teu altar agora, Senhor. Meu Deus, nós não aceitamos nenhuma, Pai querido, condenação por aqueles que já estão livres no Senhor, por aqueles, ó Pai, que já são, ó Deus, libertos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Visita, Pai, a vida dos teus filhos. Eu oro pela vida do Beto, eu oro pela vida da Auri, pela vida do Júlio e por aqueles, ó Deus querido, que ainda, Pai, estão passando por algum tipo de enfermidade. Repreendo agora, Pai, e em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro libertação para a honra e glória do Senhor. Amém e amém, aleluia. Vamos aplaudir a Ele, glória a Deus, amém, glória a Deus. Então, querido, esse final de semana nós temos aí os eventos, já demos o recado. Se programa então para estar conosco lá no batismo, domingo de manhã. Domingo à noite nós vamos ter, aqui a nossa festa então de multiplicação, a colheitas. Venha participar. Supervisor, nós vamos tentar, movimentar aí. E vocês lembram que nós fazia a festa das cores? Então, se você é supervisor, tenta mover aí na sua supervisão, para vir com cores, Nós já estamos motivando o nosso pessoal vir de vermelho. Ó, o Heitor já está de vermelho ali, ó. Amém, queridos? Você pode vir com uma camiseta vermelha, pintar o rosto das crianças. Vamos fazer um negócio bem animado, querido, porque afinal de contas é para a honra e glória do nosso Deus, amém? Então venha participar em nome de Jesus. Vai ser um tempo de muita festa, querido. Eu creio que esse é um tempo novo que nós estamos vivendo aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Você que veio pela primeira vez, se quiser depois conversar, nós estaremos aqui na frente. Se você quiser receber alguma oração específica também, nós vamos estar aqui aguardando você em nome de Jesus, amém, querido? Levante as suas mãos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por este mês, onde nós aprendemos tanto sobre aliança, onde nós aprendemos tanto sobre altares. E que o Senhor, Pai, possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E que nós possamos, ó Pai, regressar para o nosso lar, debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 1, 2, 3.